Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as escolas helenísticas. Vamos conhecer a filosofia, as bases de pensamento, o contexto histórico pelo qual essas escolas se desenvolveram. Vamos aí, mais um conteúdo importante para o nosso crescimento. As escolas helenísticas, elas vão surgir após o período clássico, período destacado pelos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Mais precisamente, as escolas helenísticas vão nascer no período helenístico, período esse que iniciou-se depois da morte de Aristóteles e de Alexandre o Grande. No contexto da época, havia a desesperança, a polis, o sonho de criar uma cidade perfeita, um lugar ideal para se viver, acaba sendo destruído. Dali surge a desesperança e a necessidade de buscar a felicidade. É nessa realidade de conflito que as escolas filosóficas vão tratar sobre questões relacionadas à vida humana e à sua salvação e a busca pela felicidade. O epicurismo é uma das principais escolas helenísticas. Fundada por Epicuro, tinha como reflexão filosófica a ideia das 4 regras essenciais para que o homem pudesse conseguir a felicidade. Essas regras consistiam, primeiramente, em não se preocupar com Deus. Deus existe, Deus criou tudo, mas ele não vai intervir sobre a vida humana. Ele não vai se relacionar com os homens. Portanto, Deus está vivendo uma outra realidade. E nós aqui nesse mundo vivemos separados dessa relação com o divino. Portanto, não devemos nos preocupar com essa relação de tentar agradar o transcendente. A segunda regra é não se preocupe com a morte. Viva o seu momento, viva o hoje, viva o agora, intensamente. Não se preocupe que com a morte nós estaremos prestando um juízo, passaremos ali por um julgamento. Não, para Epicuro, viva o momento. Quando chegar a morte, tudo vai acabar e nós não devemos nos preocupar com a consequência da vida pós-morte. Na terceira regra, ele vai dizer que é necessário que o ser humano busque a felicidade, que isso seja o alvo da vida dele. O ser humano tem que ser feliz, ele tem que priorizar essa busca pela felicidade. E a quarta e a última regra está relacionado a faça aquilo que te faz feliz, aquilo que te gera prazer, te gera satisfação, que te leva ao êxtase. Isso é importante, então faça aquilo que te faz feliz. O estoicismo é uma outra escola também importante no período helenístico. O estoicismo foi fundado por Zenão, que ensinava no pórtico, no Estoa. Por isso, o nome estoicismo, porque os seus discípulos aprendiam debaixo do Estoa. Contrário ao epicurismo, que busca uma felicidade fugindo da realidade do divino, da realidade da morte, da realidade dos conflitos da vida, o estoicismo traz como reflexão a realidade da vida. Precisamos estar atentos e entender que a vida ela consiste em dificuldades, sofrimentos. Sim, não podemos anular esta realidade que faz parte do nosso cotidiano. Zenão vai dizer que o sofrimento ele faz parte para o nosso crescimento, que não devemos anular esta realidade, pelo contrário, entender que tudo tem um propósito. Se estamos passando por um momento de dificuldade, é para que nós venhamos a crescer, venhamos a amadurecer, aprender algo novo com essa circunstância. No estoicismo, a ideia de felicidade está relacionada ao contentamento, à satisfação com aquilo que você tem, aquilo que você possui. Se você é pobre,
você pode aprender com essa realidade sua financeira. Se você está passando por uma luta, uma dificuldade, você deve se contentar com esse momento, sabendo que tudo tem um propósito. Cinismo, outra escola também importante no período helenístico, vai defender que a satisfação, a felicidade, ela consiste no desapego às coisas materiais, viver uma vida simples, não buscando as coisas materiais, mas as coisas mais essenciais da vida, as coisas. Para o cinismo, o homem que consegue se desapegar das coisas materiais e das posições na sociedade, o status social, essa pessoa adquire a liberdade. Temos também o neoplatonismo, uma escola que vai fazer frente ao cristianismo. O neoplatonismo vai relacionar filosofia e religião, entendendo que Deus é uma luz divina que ilumina a vida das pessoas, sendo que quanto mais as pessoas vão para a escuridão, elas estão se afastando de Deus, e quanto mais elas vão para a luz, elas estão se aproximando de Deus. O neoplatonismo tem raízes nas ideias de Platão, o mundo das ideias, os dois mundos de Platão, o mundo material, o mundo sensível e também o segundo mundo que seria o mundo inteligível, o mundo das ideias. O neoplatonismo vai contribuir com o desenvolvimento das ideias filosóficas, assim também com as aptidões religiosas. Concluindo o estudo das escolas helenísticas, podemos falar também do ceticismo, uma escola filosófica que deu base para todo um pensamento que se desenvolveu ao longo da tradição filosófica. O ceticismo vai questionar aquilo que é afirmado como certeza. O ceticismo vai dizer que precisamos desconstruir as ideias que já estão formuladas e precisamos estar questionando tudo. O ceticismo seria uma escola filosófica que iria fazer oposição ao dogmatismo. Eles seriam contra a ideia de uma verdade absoluta. Tudo é algo que deve ser questionado e não podemos ter certeza se realmente aquilo é uma verdade. A ideia de ser cético é a ideia de ser uma pessoa que não aceita e não concorda com nenhuma afirmação, pois não existe uma verdade absoluta. Bom, já que terminamos aí esse intensivão sobre as escolas helenísticas, é hora da nossa atividade. Quero deixar aqui uma pergunta para você. Atividade. Quais as diferenças entre o epicurismo e a filosofia cristã? Respondendo essa pergunta, na realidade, as diferenças não estão relacionadas somente ao epicurismo. A filosofia cristã, os fundamentos da fé do cristianismo são contrários a muito aquilo que foi levantado nessa videoaula em relação ao pensamento das escolas helenísticas. Mas já que a pergunta está relacionada ao epicurismo, vamos aqui destacar as diferenças principais. Dizer que Deus, ele não interfere na vida dos seres humanos, que ele é um ser que está afastado da obra criada, é totalmente contrário àquilo que a fé cristã tem testemunhado, até porque essa realidade ela é comprovada na própria historicidade, na história bíblica, assim como também na história da humanidade. A intervenção do divino, que é comprovado por relato de muitas pessoas, mostra que Deus sim interfere na vida das pessoas, tem controle sobre a história e não fica totalmente indiferente, como tenta defender o epicurismo como uma forma de dar liberdade ao ser humano a viver de uma forma que quiser, sem a responsabilidade com aquele que o criou.
A ideia de que não existe a vida após morte é totalmente contrário com a filosofia cristã. A filosofia cristã entende que a vida não se restringe somente a esta realidade que estamos aqui, que existe sim vida após morte, que existem consequências que estão relacionadas e atreladas àquilo que vivemos e praticamos nesse mundo. No epicurismo, essa ideia de que o homem deve buscar a felicidade, fazer aquilo que ele gosta, está relacionado a um conceito chamado antropocentrismo, no qual o ser humano vive para si. O homem, o anthropos, que é homem no grego, significa que ele deve ser o centro das ações. Tudo tem que girar em torno do ser humano. Esse é o conceito que é propagado no epicurismo. Já na filosofia cristã, nós não temos o antropocentrismo, nós temos o teocentrismo, isto é, Deus está no centro de tudo, Ele que controla e tudo gira em torno da vontade dele e não da vontade dos seres humanos. Terminamos aí mais uma aula sobre filosofia, fizemos o teste. Parabéns por você que chegou até aqui. E agora quero te pedir para se inscrever no nosso canal para não estar perdendo nenhum conteúdo. Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Até mais!